Agora, eu queria te perguntar o seguinte. Quando a gente fala da maturidade do cliente, tem todo tipo de maturidade. Uhum. E na grande maioria das vezes, eu que vou andando nesse meu mundo aí de empreendedorismo, o cara não tem a mínima ideia do que é marketing, muito menos do que é marketing digital. Uhum. E aí as redes sociais tomaram conta de todos os negócios. A pandemia fez todo mundo ser digital. Foi o maior evangelista, né, de digitalização que já existiu no mundo, se chama Covid, fez todo mundo virar, né? Senão o cara quebrava. Senão o cara quebrava. E aí, as ferramentas entendem que essa maturidade também está distante de um para outro. E elas vão criando ferramentas ali que tentam facilitar a vida de uns carinhas. Onde que eu quero chegar? Neste exato momento, meu nível de maturidade depois do seu curso é bem diferente. Mas eu vou voltar ao Gustavo antes do Zapielo. Tá. Eu usava o Turbinar Publicação. Uhum. Essa porra funciona? Para de usar? O que você me fala do Turbinar? Porque eu entendo que tem pessoas que precisam daquilo dependendo da sua maturidade. Sim. Mas eu sei que aquilo não é tão legal. É aquilo, né? Tipo, tem que fazer o seu melhor dentro das condições que você tem, né? Então, acho que assim, o importante é começar. O Turbinar funciona? Funciona muitas vezes. Só que a diferença do Turbinar pro gerenciador de anúncio lá do próprio Meta e tudo mais Absurdo. é que é o nível de segmentação, as coisas que você consegue fazer, questão de remarketing, questão de tipos de objetivos de campanha que você consegue fazer. Por exemplo, você consegue instalar um pixel, fazer sua campanha focar em vendas, fazer uma campanha focada em geração de lead, o algoritmo entender, você ter níveis de segmentação, exclusão de público, coisas que dentro do Turbinar não tem, né? Turbinar é meio que um tiro no escuro, É isso. baseado num público que ele juntou ali. É um fast, né? Você vai ali, em 5 minutos, monta a tua campanha e já tá rodando. Só que aí o tipo de campanha que você roda naquele... É porque dentro do Meta tem vários tipos de campanha, vários objetivos de campanha. É objetivo de campanha de alcance. Então você tá sempre pagando para alcançar mais pessoas. E dentro do gerenciador você consegue fazer uma campanha não só de alcance, mas de reconhecimento de marca, uma campanha de geração de lead, uma campanha de vendas, uma campanha de engajamento. Então, é isso que muda, sabe? Tanto o nível de campanha que você consegue fazer, de segmentações, como também ali essa questão de estrutura mesmo, de objetivos. Você sabe que o Turbinar, ele fez muito sentido até o dia que eu conheci o seu curso, porque eu consegui aprender aquele lance de colocar um pin, tipo assim, num raio de 2 quilômetros. Quem se interessa por podcast vai ver os meus anúncios do estúdio. Sim. Cara, deu certo, rolou. Deu certo, né? 10, 15 Funciona. pila por dia. Apareceu uma galera aqui. Apareceu uns crazy aí, uns malucos. Mas apareceu galera com grana pra investir, pra entender o que queria, etc. Só que eu percebia que era muita energia e às vezes muito dinheiro e não tinha um funil claro na minha cabeça. Quem é muito curioso, né? Muito curioso. E aí eu aprendi lá no seu curso uma diferença bem clara entre Meta e Google, que a gente chama de canais de aquisição, certo? E eu queria que você contasse isso para minha galera, para eles entenderem quando você investe em tráfego de Meta e quando você investe em tráfego de Google. Tá. Qual a diferença e como funciona cada um? É que, assim, todas as ferramentas de anúncio, todas as plataformas de anúncio funcionam num sistema de leilão. Só que esse leilão ele é diferente de uma plataforma para outra. O Meta, o leilão ele funciona pelo público. Tá? Então, quanto mais pessoas querendo aquele mesmo público, mais caro para anunciar para aquele público fica. Que é o que a gente chama de CPM, que é o custo por 1000 impressões. Dentro do Meta, você paga por 1000 impressões. Então, você investe lá e dependendo daquele público, por exemplo, pessoas que têm interesse em podcast, pode ter um CPM de R$12. Então, a cada R$12 que você investe, você aparece 1000 vezes. E o público de pessoas que têm interesse em televisão pode ter um custo de R$9 a cada 1000 impressões. Então, é assim. Então, quanto mais anunciantes querendo aquele mesmo público, mais caro esse leilão fica, mais caro esse CPM fica, né? Só que o Meta, o Facebook e o Instagram, você tá lá navegando, vendo as coisas dos seus amigos, dos seus familiares e tudo mais, e aí aparece uma publicidade. Então você tá interrompendo o entretenimento daquela pessoa. Pra mim aparece assim, dúvidas sobre o curso do tráfego pago do Matheus Zapielo. É isso. E aí você interrompe o entretenimento daquela pessoa e você tem que gerar um interesse, o desejo, né? Quando a gente vai para o Google, quando a gente fala campanha de pesquisa, porque dentro do Google dá para fazer campanha de YouTube, display, discovery, enfim, mas campanha de pesquisa, que hoje é 70% do investimento que os anunciantes fazem dentro do Google Ads, a campanha de pesquisa ela funciona diferente. Você paga pelo clique, você não paga para aparecer.
Então, se a pessoa ir lá e clicar no teu anúncio, você paga, que é o que a gente chama de CPC, custo por clique. Só que a pessoa que está procurando no Google é diferente da pessoa que está no Instagram. Ela está na intenção. Sim. Então, o Meta é uma ferramenta de interesse, de desejo, o Google é uma ferramenta de intenção. A pessoa está na intenção de comprar aquilo que ela está pesquisando. Então, um nível de consciência diferente de produto, fase de funil e tudo mais, é um público mais quente, enfim. E acho que faz muito sentido pro meu negócio, porque teve uma hype do podcast. Sim. Então a gente Muita teve... gente procurando, né? Estúdio de podcast em São Paulo. Mesmo Onde gravar meu podcast. Mesmo se caísse no colo, eu também devo ter convertido alguns clientes por desejo de falar assim, cara, também quero ter essa parada. Não necessariamente tenho a intenção, mas tenho o desejo de ter um podcast. E aí, terminou o seu curso, eu falei assim, cara, eu peguei toda aquela grana e botei no Meta. Por que eu não botei no Google? É isso. Né? Pra você, total. Foi até primordial para eu tomar a decisão de fazer o 5X. Boa. Porque eu acho que agora o meu público que tá caindo a hype, agora eu preciso trabalhar mais o intencional. É isso. E assim, vamos colocar o exemplo aqui do podcast, né? Tá. Quando a gente fala de usuário, quando a gente fala de cliente ali, a gente tem níveis de consciência dessa pessoa. A gente tem um nível de consciência que é, por exemplo, consciente do problema. Por exemplo, o empresário, que ele sabe que ele precisa gerar conteúdo para as redes sociais dele, então ele tem esse problema, ele é consciente do problema. Certo. Só que ele não sabe que o podcast é a solução para aquele problema, que ele pode vir aqui no podcast, que é mais fácil, ele vai gerar vários cortes, vários conteúdos e postar dentro da rede social dele. Aí o que você pode fazer? No Instagram e no Facebook, fazer um anúncio ali no Meta, para aparecer para essas pessoas que não estão conscientes dessa solução. E aí você vai falar para ele, você é empresário que precisa gerar conteúdo para suas redes sociais, podcast é uma solução. É uma nascente. Exato. Ou você pode usar o Meta como uma ferramenta para achar pessoas que são conscientes da solução. Por exemplo, empresário, sabia que você cria agora o seu podcast com a gente. Então ele já sabe, você não precisa conscientizar ele do problema. Ele já sabe que o podcast é uma solução para ele. Então você repara que são 2 anúncios para níveis de consciência diferentes dentro do Meta. Com uma copy completamente diferente. Completamente diferente. A forma do funil que você vai ter que conscientizar, por exemplo, o cara que é só consciente do problema, que o podcast vai ser uma boa para ele, que é econômico, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, que ele vai conseguir ter mais proximidade com o público, enfim. Que é network, que é autoridade. Exatamente, tem tudo isso. Agora, o outro tipo de perfil que ainda tá no Meta, que é o consciente da solução, o cara já tá consciente que ele quer podcast. Aí você aparece pra ele e fala, pô, isso aqui é legal pra mim, tava pensando mesmo, cara, vou ver aqui, vou chamar lá o Gustavo. Agora, o cara do Google é diferente. O cara que tá procurando onde montar o meu podcast, estúdio de podcast, contratar estúdio de podcast. Então, ele tá na intenção. Aquele cara que não tava lá receptivo, esperando alguma coisa aparecer e você apareceu. E foi até assim que os astros se alinharam, né? Porque quando... Acho que foi o